Lucas 17, 1-10. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma moda tafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Os discípulos pediram a Jesus para que ele lhes aumentasse a fé. Acrescenta-nos a fé. Este pedido dos discípulos foi na sequência do que Jesus disse antes. E o que Jesus disse antes é que era impossível não virem escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma moda tafona e fosse lançado ao mar. Pois talvez enquanto morria afogado pudesse se arrepender de ter escandalizado um destes pequeninos, um destes pequenos. Quem são estes pequenos? São os discípulos de Jesus, aqueles que creem em Jesus, que são como crianças. Como Jesus diz mais à frente em Lucas 18:17, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino como menino, não entrará nele. Um destes pequenos é um dos que creem em Jesus. E aquele que escandaliza era melhor ser lançado ao mar. Mas não só Jesus disse isso, ele também disse para os discípulos olharem por eles mesmos, terem cuidado de si mesmos, no que diz respeito ao lidar com o irmão, ao lidar com um destes pequenos. Ou seja, eles e nós também devemos lidar com o irmão, com certeza chamando a atenção do pecado que ele fez contra nós. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E depois Jesus acrescenta que eles deveriam perdoar 7 vezes no dia. Ou como está em outro evangelho, 70 vezes 7. Ou seja, estas 7 vezes no dia não eram exatamente 7 vezes, mas é uma quantidade sem limite, perdoando sempre o irmão. E foi exatamente neste contexto, em tudo isto que Jesus disse, que os discípulos pediram a Jesus que ele lhes acrescentasse a fé. Aumenta-nos, acrescenta-nos a fé. Provavelmente para eles perdoar assim tantas vezes era algo impossível. E Jesus respondeu a este pedido, acrescenta-nos a fé, mostrando o que é a fé. A fé tem a ver com a forma como vemos Deus, como nos vemos a nós mesmos e como vemos os outros. A fé tem a ver com a forma como vemos Deus. Não tem a ver com a quantidade de fé, mas antes, em quem é que colocamos a nossa fé? Disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé tem a ver com a pessoa em quem nós colocamos a nossa confiança. Pois a fé é como um grão de mostarda. Não é a quantidade que importa. Uma semente extremamente pequena. Mas se tivermos fé como um grão de mostarda. Porque a fé tem a ver em quem nós colocamos a nossa confiança, em Deus. Coisas impossíveis aos olhos humanos podem ser realizadas. Mas Jesus mostrou também aos discípulos que a fé tem a ver com a forma como nos vemos a nós mesmos. Nós ou nos vemos como merecedores de Deus ou como pessoas que estão em dívida para com Deus sempre. É isso que Jesus quer ilustrar aqui. Jesus diz que
Um servo que está a lavrar, a apacentar o gado, que volta do campo, aquele que é o senhor do servo não diz para chega-te e assenta-te à mesa. Ele não dá graças ao tal servo. Se nós nos vemos como alguém a quem Deus tem de dar graças, a quem Deus tem que agradecer, isto é, quando nos vemos como pessoas a quem Deus tem que recompensar por causa da nossa fé, por aquilo que nós fazemos por Ele, então essa não é uma fé verdadeira. Mas antes, a fé tem a ver como nós nos vemos a nós mesmos, sempre em dívida para com Deus. Por mais que possamos fazer coisas para Ele, somos servos inúteis. Ou seja, servos que estão sempre em dívida para com o seu Senhor. E nunca o contrário. Somos pessoas a quem Deus não vai agradecer. Nós é que estamos sempre a agradecer-lhe, sempre em dívida para com Ele, por causa da sua graça, a sua graça infinita para conosco. É isso que Jesus está a exemplificar aqui. Mas Jesus também respondeu a este pedido dos discípulos, acrescenta-nos a fé, mostrando que a fé tem a ver com a forma como nós vemos os outros. Ou seja, quando vemos Deus como Ele é, soberano, todo-poderoso, de tal forma que se orarmos de acordo com a sua vontade nos será concedido, quando nos vemos a nós mesmos como necessitados, dependentes, sempre em dívida para com Deus, então não temos como não perdoar o irmão 7 vezes no dia ou 70 vezes 7. Isto é ter fé. Então, aumentar a fé é de acordo com os seguintes princípios. Fé é em Deus, na sua vontade. É agir, pedir, viver de acordo com quem Deus é, com aquilo que Deus quer. Isso é fé. Mas fé também é continuamente depender daquele que não nos deve nada. Nós é que continuamente lhe devemos todas as coisas. Principalmente o privilégio dele nos tratar como seus servos. Ele nunca está em dívida para conosco. Nós é que somos servos inúteis, sempre em dívida para com ele. O que faz Deus livre para nos abençoar sempre, antes de o servirmos. Ele não espera que façamos tudo certo para nos poder abençoar, porque nós estamos sempre em dívida para com ele. E ele já nos perdoou em Cristo Jesus. E porque ele nos perdoou em Cristo Jesus, a fé é perdoar os outros. Perdoar os outros sempre, 7 vezes no dia, 70 vezes 7. Pois cremos que fomos, que estamos perdoados. E nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. E por isso, como não perdoar o irmão?